O influencer pobre fala para você financiar ou comprar, o influencer rico fala para você alugar o imóvel. E aí, quem tá certo e quem tá errado? Os dois estão errados e os dois também estão certos. Mas mira, o segredo que ninguém te conta é que o valor do imóvel faz diferença quando a gente faz essas contas e mais do que isso, o grande segredo mesmo é o percentual do valor do aluguel em relação ao valor do imóvel. Por quê? Porque imóveis mais baratos, principalmente aqueles até 350 mil reais que se incluem no programa Minha Casa Minha Vida, ou de uma maneira geral, imóveis mais baratos, 200, 300, 400 até uns 500 mil, eles têm o aluguel mais caro do que o normal. Por quê? Porque a demanda por esse tipo de imóvel ela é muito maior. Tem muito mais gente capaz de comprar esse tipo de imóvel do que pessoas com poder aquisitivo para comprar um imóvel de 1 milhão, 2 milhões, até por conta da renda, para caber na parcela um financiamento de 1 milhão, 2, 3 milhões, você precisa de uma renda muito alta e foge completamente dos padrões do Brasil. Então, esse tipo de imóvel tem grande procura e o aluguel ele costuma ser muito alto e por isso o financiamento desse tipo de imóvel faz mais sentido. Só que, além disso, se você tem um imóvel que se enquadre nos padrões do programa Minha Casa Minha Vida, você consegue um juro ainda menor. Então, se participa de algum programa de financiamento subsidiado por governos estaduais ou governo federal, você ainda tem uma condição extra. E aí sim, nesse caso, vale muito a pena financiar. Não vale nem fazer conta. Você não precisa nem perder seu tempo fazendo conta. Se você está financiando pelo Minha Casa Minha Vida um programa desse tipo, vale a pena. E nem vale a pena quitar. Por quê? Porque se você investir o dinheiro, o retorno ainda é maior do que você paga de juros no financiamento. Já imóveis de valores mais altos, 700 mil, 1 milhão, 2 milhões, esses tendem a ter o aluguel muito, muito baixo, tipo 0,2%, 0,3%, 0,4% do valor do imóvel. E nesses casos, o aluguel pode ser uma possibilidade ao invés do financiamento ou da compra à vista. Mas você não precisa acreditar no professor Mira. Quer ver? Eu vou te mostrar isso na prática, acessando o site do Quinto Andar, porque ele já faz essas contas pela gente. Aqui no Google eu vou colocar Quinto Andar. Isso não é uma propaganda para o Quinto Andar, embora eu goste bastante do pessoal lá, a gente tem bastante carinho, mas eles têm informações gratuitas que normalmente você não encontra aí na internet. E aí eu vou colocar aqui, quero comprar, eles estão em São Paulo e em algumas outras cidades, eu vou botar aqui, apartamento para comprar. Vamos pegar aqui, sei lá, a Moca. Tenho amigos que moram na Moca e eu não moro lá, mas é um lugar que é bacana, tenho amigos que moram lá. Vamos procurar imóveis de valores mais baixos. Eu procurei aqui, vamos dar uma olhada nesse apartamento de 500 mil. Aqui no site do Quinto Andar você vai ver as informações. Esse apartamento está colocado a 500 mil, mas quando eu rolo aqui para baixo tem a opção de análise completa. Eu tô logado no site, isso não é pago, é gratuito, eu só preciso estar logado para ter essas informações. Ele faz um comparativo com outros imóveis, por exemplo, no mesmo condomínio, e tem apartamento de 429 mil. Mas não é isso que eu quero olhar. O que eu quero olhar é essa informação. O preço estimado por eles para o aluguel desse imóvel é de R$ 3.110, que dá uma rentabilidade mensal bruta, né? Isso aqui é bruto, você ainda pagaria imposto de renda e um monte de outras coisas, de 0,7%. Então, quem recebe esse aluguel ainda paga imposto de renda, mas o que eu quero dizer é, comprando um imóvel de 500 mil, você vai pagar um aluguel de 3.100, ou seja, 0,7% do valor do imóvel. Isso aí se aproxima do valor que você vai pagar no financiamento, esse percentual, esse valor. Tudo bem que a parcela do financiamento fica um pouco mais próxima de 1%, só que a parcela do financiamento, se for na tabela SAC, ela vai diminuindo. O aluguel ele vai aumentando ao longo do tempo, corrigido pela inflação, normalmente pelo IGPM. Então, se o valor do aluguel for próximo desse 1%, for próximo do financiamento, faz mais sentido o financiar e não alugar. Por isso que o valor do imóvel e o aluguel em relação ao valor do imóvel é tão importante. Agora vamos ver um imóvel mais caro, um imóvel que vale ali perto de R$1 milhão. Voltei aqui para o site do Quinto Andar e eu vou colocar imóveis a partir de R$1 milhão aqui no filtro, para que a gente tenha esse valor como referência. Tem aqui um imóvel de 1.050.000. Vamos rolar para análise completa.
qual o percentual do aluguel. Para um imóvel de R$1 milhão, o aluguel estimado é R$ 3.280. Lembra que o aluguel do outro imóvel era 3.100, o imóvel era 500 mil, esse imóvel de R$1 milhão, o aluguel é 3.200, ou seja, 0,4% aproximadamente do valor do imóvel. Dá um pouco menos de 0,4, né? Dá 0,3 qualquer coisa. É muito abaixo do valor do aluguel de um imóvel mais barato. Ah, Mira, mas o imóvel tá detonado, não sei o quê. Não me parece. Pelas fotos aqui, ó, tem varanda gourmet. Não me parece que esteja ruim. Não conheço a região, não tenho nenhum conhecimento sobre o local, mas eu tô olhando preço de imóvel. Vamos ver um apartamento mais caro. Por exemplo, esse aqui, 1.800.000. Também não faço ideia de onde fica e como é que é. Diz que é perto do metrô, 150 metros quadrados. O que eu quero é a relação aluguel-preço do imóvel. Esse aqui também, um imóvel de 1.800.000, você pagaria 5.700 de aluguel, o que dá mais ou menos 0,4%. Então, a grande questão sempre estará no valor do imóvel em relação ao valor do aluguel e o valor do aluguel em relação ao valor do imóvel. Isso também explica porque em algumas cidades que são mais turísticas, ou são cidades dormitório, ou cidades universitárias, você tem um aluguel alto e nesses locais faz muito sentido você financiar o imóvel. Por quê? Porque senão você vai pagar um aluguel muito alto e o investimento não vai cobrir. Você vai precisar de um valor assim absurdamente alto. E para exemplificar isso, na verdade, o que me motivou a fazer esse vídeo é porque eu fiz uma aula para os meus alunos lá da mentoria Mira na Independência sobre esse tema, mas assim, são várias aulas, é mais de uma aula, e eu criei uma planilha que eu usei há 10 anos atrás, quando eu decidi morar de aluguel, quando eu resolvi vender o imóvel para morar de aluguel. Eu fiz todas as contas de todos os cenários possíveis, porque eu tomo decisões sempre muito embasadas. E aí eu peguei e refiz essa planilha para os meus alunos, e o resultado dessa aula eu achei tão importante que eu falei, vou fazer um vídeo gratuito no YouTube para mostrar para as pessoas. E aí ficou assim a planilha. Eu criei vários cenários de meses, né, de 420 meses, 360 meses, baseado na quantidade de anos. E aqui o exemplo que eu peguei é para um financiamento tabela saque de 30 anos. Eu peguei, criei a tabela saque, recriei a continha aqui, que é extremamente simples. Você pega o capital financiado, divide pela quantidade de meses, e aí você vai ter o valor do capital. O saldo remanescente é o valor que você financiou menos esse capital mês a mês, e os juros é sempre sobre o saldo remanescente. O valor da prestação é o somatório do capital mais os juros. Mas eu não quero perturbar vocês com essas continhas, não. O que eu quero mostrar é isso aqui. Se eu simular, por exemplo, um imóvel de 500 mil com o valor do aluguel de 3 mil, vamos botar 3.110, que foi aquele valor que a gente viu lá. Eu vou comparar esse retorno que eu teria, e aqui a minha comparação é, vou comprar o imóvel ou vou investir o dinheiro e morar de aluguel? Essa compra pode ser à vista ou financiada. Vamos considerar que os investimentos te dariam ali renda fixa, algo seguro, 0,8% ao mês. A inflação média é de 4% ao ano, uma estimativa, pode ser mais, pode ser menos, e esse dado ele é importante para reajustar o aluguel e reajustar o valor do imóvel ao longo do tempo, porque você comprou o imóvel, não comprou, mas aquele imóvel ele tende a se valorizar. A que valor? Pelo menos a inflação, né? Tende a reajustar pela inflação. Mira, mas não é assim. Eu sei que não é assim. Tem períodos que cai, tem períodos que sobe, mas no longo prazo, pelo menos nos estudos que a gente tem nos Estados Unidos, nos últimos 100 anos, os imóveis tendem a repor a inflação. Então aqui eu considerei a inflação para fazer o cálculo do quanto o imóvel vai valer depois do prazo escolhido, que nesse caso aqui foram 30 anos. Eu coloquei aqui, ó, uma entrada no financiamento de 100 mil, ou seja, o imóvel custa 500, vai ser financiado com uma entrada de 100 mil e um valor financiado de 400 mil. Há uma taxa efetiva total de financiamento de hipotéticos 10%. O custo de conservação do imóvel, porque se você compra, você precisa fazer uma pintura, alguma coisa, uma vez por ano, mais ou menos. Aí eu coloquei 1% de custo de conservação. E a reforma do imóvel, a cada 10 anos, eu pensei assim, putz, se o imóvel ficar lá e você nunca fizer nada, ele vai se desvalorizar e aí você vai perder valor. Então, a cada 10 anos,
anos você faz uma reforma, troca marcenaria, que é caro pra caramba, troca piso, revestimento, mais ou menos uns 10%. Mira, mas não é suficiente. Eu sei que não é suficiente. Um imóvel de 500 mil, você gasta 50 mil de reforma, numa reforma pesada, elétrica, hidráulica, marcenaria, você vai gastar muito mais do que isso, tá? Mas aí compensa, porque aquele 1% anual que você vai gastar todos os anos, de repente você vai gastar menos. Então, deixei uma coisa pela outra, tá? E aí, na nossa comparação, considerando todo o tempo de pagamento e a valorização do imóvel, e a terceira coisa, porque uma coisa é financiamento, o segundo é a projeção do valor investido, aqueles 100 mil que você deu de entrada. Se eles ficassem investidos, quanto eles renderiam? Aquela taxa mensal, já descontando, pego o lucro, desse lucro do valor investido, eu pago o aluguel e o quanto me sobra. Fiz essa projeção toda e qual seria o resultado? Seria o resultado que, após 30 anos, o valor do imóvel seria R$1.010.000 e não mais R$500.000, e o saldo investido seria menos 6 milhões, ou seja, você ia gastar 6 milhões, o que significa que não faz nenhum sentido você alugar o imóvel, seria muito melhor você comprar. Mas se eu colocar aqui 500 mil do valor de entrada, ou seja, não estou financiando nada, estou colocando todo o valor na compra à vista, como é que ficaria? Mesmo assim, após 30 anos, eu teria um gasto de 1,5 milhão praticamente. Seria mais interessante financiar o imóvel, comprar ele financiado. Só que se eu tiver um retorno de 1% ao mês, já diminui pra caramba. Vai para menos 56 mil. Se eu tiver um retorno nos investimentos de 1,1, vai fazer mais sentido eu morar de aluguel e investir todo o dinheiro. Vocês viram que faz diferença comprar à vista ou comprar financiado? Quando você compra financiado é porque você não tem dinheiro. E aí já faz muito sentido o financiamento, porque você não tem dinheiro para investir e morar de aluguel. E essa já é uma separação muito grande do que vale mais a pena. E nesse caso aqui, recebendo 1,1% todo ano em cima do seu investimento, você terminaria com 1.323.000, já tendo pago todo o aluguel, considerando que esse aluguel aumenta todos os anos. Eu fiz essa consideração aqui quando a gente considera o valor do aluguel, eu fui aumentando todo ano pela inflação o valor do aluguel. Esse aluguel, depois de 30 anos, ele vai terminar lá perto de R$10.086. Mesmo com toda essa variação, você terminaria com mais dinheiro se morasse de aluguel. Mas isso precisa comprar à vista, isso precisa de um retorno absurdamente alto dos investimentos. Mas vamos botar aqui o 0,8 que a gente tinha antes. Se eu pago, por exemplo, 0,4 de aluguel, lembra que a gente viu lá um imóvel de 1.050.000 e o valor do aluguel dele era 3.200 e alguma coisa? Se eu simular com esse imóvel, o que acontece? O valor do aluguel é muito mais baixo, abaixo de 0,4. Vamos considerar que eu vou dar 1.050.000 de entrada, ou seja, vou comprar esse imóvel à vista, considerando aquela taxa conservadora de retorno de 0,8% ao mês. Do jeito que a gente fez antes. Todas as outras premissas são iguais. Esse imóvel, depois de 30 anos, ele vai valer, corrigindo apenas pela inflação, já descontando todo o custo de manutenção, obra a cada 10 anos, aquela historinha que eu contei para vocês, ele vai valer 2.122.000. O dinheiro investido, mesmo 1 milhão investido, já descontando o aluguel, o crescimento do aluguel e tudo, depois de 30 anos você morou de aluguel e termina com 4,5 milhões investidos, frente àquele valor de 2 milhões e 100. Então você teria o valor de 2 imóveis morando de aluguel esses 30 anos. Por quê? Porque o valor do aluguel é muito baixo. Mira, mas a gente tem múltiplas variações, como a inflação, que pode ser diferente. Eu sei, e aí se a inflação for muito alta, o financiamento, como ele vai travar a taxa, ele tende a ser melhor. Mas o que eu quero mostrar para vocês é essa diferença do valor do imóvel para o valor do aluguel desse imóvel. Isso vai fazer toda a diferença nas nossas contas. Agora, e se esse imóvel fosse financiado e eu desse 500 mil de entrada, financiando outros 550 mil? Mesmo o imóvel com um aluguel baixo, não ia valer a pena, porque você ia terminar os 30 anos gastando mais 1.700.000 reais. E o imóvel terminaria valendo 2 milhões,
muito mais interessante o financiamento. Por quê? Porque você não tem o dinheiro integral para investir. Quando você tem o dinheiro para investir de forma integral, que você, eu compraria um imóvel à vista e eu investiria todo esse valor para morar de aluguel. O valor inteiro, como ele é muito alto, ele dá muito mais retorno. E o que você vai gastar de aluguel frente a esse lucro que o imóvel vai ter é um valor muito pequeno, tá? Por isso vai fazer sentido. Mas se você financia, já começa a não fazer sentido. Esses são os dados e a matemática envolvida na comparação séria, uma comparação matemática de alguém que já viveu e vive esses ciclos. Tem horas que eu moro de aluguel, tem horas que eu moro num imóvel próprio, como agora, eu moro num imóvel próprio porque eu comprei no ciclo de baixa, à vista, pagando barato e vou vender. Eu vivo esses ciclos, então eu sei e faço essas contas. Eu não só falo, né? Eu não sou um influenciador que tá aí falando. Eu sou analista CNPI, então eu sei fazer contas, fiz prova para provar isso e tenho a certificação de analista CNPI e eu vivo essa realidade. A grande referência sempre será o valor do aluguel em relação ao valor do imóvel. Na dúvida, é mais fácil para quem é leigo financiar o imóvel, porque investir bem, ter um alto retorno, ter o valor para comprar o imóvel todo à vista, não é a realidade da maior parte da população brasileira. Por isso que o financiamento ele acaba sendo interessante para a maior parte das pessoas. Só que aí tem o saque, tem o price, eu posso até fazer um outro vídeo sobre isso, e na maioria dos casos o saque é mais interessante se você for levar até o final, mas se você for quitar em ali uns 5, 7 anos, a tabela price ele é mais interessante. Mas aí a gente pode deixar tema para um outro vídeo. Quero saber de vocês, esse vídeo acrescentou alguma coisa na sua vida? Foi interessante? Você gostou? Se gostou, deixa o seu like e se inscreve no canal para ajudar o professor Mira. E se você ficou com alguma dúvida, bota aqui nos comentários. Lembrando que essa planilha é uma planilha exclusiva para os meus alunos, então, em respeito a eles, eu não posso compartilhar, mas fica aqui a ideia dos cálculos que eu fiz para que chegasse nesses valores. Beleza? Curte aí e a gente se vê num próximo vídeo. Tchau, tchau!